Oi, tudo bem? Conta-se uma história que um missionário entrou numa cidade para pregar a palavra de Deus, para anunciar Cristo como Salvador daquela cidade. E ele pregava assim: olha, meus concidadãos dessa cidade, né? Eu estou aqui porque Jesus me mandou vir aqui para anunciar as boas novas, para anunciar, pregar a salvação, né? Aceite o perdão de Deus, aceite o Salvador Jesus, né? Que vocês vão ter vida eterna. E aquelas pessoas daquela cidade começaram a rir e a zombar daquele pregador, e dizendo: você está louco, você é um fanático. E se irritaram de tal maneira que aquele missionário, que escorraçaram ele daquela cidade. Aquele homem ali no portão daquela cidade sacudiu o pó dos seus pés, né? Bateu mesmo, e como um sinal de protesto, né? Como ensinou o Senhor Jesus Cristo, e começou a caminhar. Só que o cemitério daquela cidade ficava do lado de fora, né? E aquele missionário então subiu num túmulo e começou a pregar para aqueles mortos daquela cidade, né? Pessoas que já viveram naquela cidade, mas hoje estavam enterradas ali do lado ali. E ele começou a pregar um sermão mais ou menos assim. Ele dizia assim: olha, ímpios, vocês que dormem, desesperançosos, que vergonha, vocês rejeitaram o perdão de Deus, vocês rejeitaram os missionários, vocês rejeitaram os pregadores, vocês rejeitaram o plano de Deus, apedrejaram quem Deus enviou, recusaram o perdão de Deus, não quiseram aceitar Jesus como Salvador, mas zombaram, desprezaram. E hoje vocês estão dormindo o sono da vergonha, estão aguardando o juízo final, onde Deus tratará com vocês todas as suas obras. E o pior, vocês não vão estar sendo condenados pelos seus pecados em si, mas porque vocês rejeitaram o perdão de Deus. E ali aquele missionário começou a pregar um outro sermão, mas agora para o justo, pessoas que dormiu ali, mas tinham aceitado Jesus como seu Salvador. E ele pregava mais ou menos assim: bem-aventurados são vocês, ó justos, que hoje dormem no Senhor Jesus. Vocês que aceitaram o Evangelho, que receberam Jesus Cristo e reconheceram os seus pecados e receberam Jesus Cristo como seu Salvador. Hoje vocês dormem o sono da esperança, porque daqui um pouquinho vocês vão despertar para a vida eterna e viverá junto com o Senhor. Vocês que enfrentaram as tentações, as provações dessa vida, mas não recuaram, não negaram o nome de Jesus Cristo. Por mais que foi difícil viver, vocês mantiveram até o fim a fé de vocês, a vida de vocês no Senhor Jesus. Bem-aventurados são vocês, ó justos. Que ilustração, hein? Você sabe que essa ilustração, você sabe que os mortos não podem ouvir uma pregação. A gente prega para vivos, né? Mas é uma ilustração que ela nos ensina o quê? O que diz a palavra de Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui em Hebreus 9, versículo 27. E porque o homem está ordenado a morrer em uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, o homem está ordenado a morrer uma vez só, que é a primeira morte. A gente tem uma vida, uma morte e depois o juízo. Então, depois que eu morrer, não vai adiantar mais ninguém pregar para mim. Eu tenho que tomar uma decisão agora em vida, porque depois disso é a morte e depois o juízo. Ninguém vai pregar para mortos. As pessoas pregam para vivos. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 11. Porque as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será confundido, né? Mas porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram?
E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformaos os pés do que anunciam a paz dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, porque Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação, diz o profeta Isaías? Quem vai acreditar? Quem vai dar crédito que existe um pecado, que existe o céu, que existe o inferno, que existe o nome no livro da vida, que existe um juízo final? Quem vai crer nisso? Porque a salvação, ela depende de você crer em Deus, em Jesus Cristo, e invocar o nome dele com a sua boca e crer no seu coração. Mas como você vai crer? Você tem ouvido os profetas? Você tem dado atenção à palavra de Deus? Olha o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Eu vi um grande trono branco e os que estavam assentados sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu. E ele não se achava lugar para ele. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram o livro, e abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Você está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que os mortos vão ser julgados, né, segundo o que está escrito no livro, o livro das obras. O que você fez? O que eu fiz? Está tudo registradinho num livro, como um memorial da minha vida e da sua vida. Ele aceitou Jesus? Ele reconheceu Jesus? Sim ou não? Ele viveu uma vida justa? Sim ou não? Ele foi justo ou foi ímpio? Foi uma pessoa boa ou foi uma pessoa mesquinha? Uma pessoa perversa? Tudo vai estar registrado naquele livro, diz a palavra de Deus. E ele continua: e deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo, ou seja, aquele que não tinha o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha só, a palavra do Senhor, ela nos mostrando como vai ser o futuro, né? O fim. É um filme com um final já garantido, né? Quem creu na nossa pregação, diz o profeta Isaías. Quem creu, Senhor, na nossa pregação? Os que creram, seu nome foi registrado no livro da vida. Os que perseveraram, hoje, né, estão aguardando. Os mortos hoje estão lá no cemitério agora. Nós estamos vivos. Eu que estou falando e você que está ouvindo. Mas no cemitério da nossa cidade tem mortos. Pessoas agora lá dormindo lá. Pessoas que ouviram a palavra de Deus, tiveram a oportunidade de aceitar, e outros tiveram a oportunidade de recusar. É isso que vai decidir a vida eterna. É isso que vai decidir o sucesso diante de Deus naquele dia. Quem vencer dará todas as coisas. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Apocalipse 21. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. O que está sentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E disse: me esquece, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está tudo cumprido, eu sou o princípio e o fim. Aquele que vier, que quiser, tiver sede, vem e bebe de graça, lhe darei fonte da água de vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então essa é a palavra que eu tenho para você hoje, dentro dessa ilustração, né? Dessa reflexão. A minha vida e a sua vida
ela vai depender das nossas atitudes aqui. Fica com essa palavra e reflita-se nessa palavra para a glória e louvor do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.